Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Tia Milena, espero que sim. Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso, tenham descansado e estejam com todo o gás para a gente começar a nossa última semana do mês de agosto, tá bom? Nossa última semana dessa segunda quinzena, tá bom? E como vocês podem ver, o conteúdo da nossa primeira aula de língua portuguesa dessa semana é verbos em lendas. Lembra que uma das últimas aulas que nós tivemos de língua portuguesa, na penúltima, na verdade, na penúltima aula que nós tivemos de língua portuguesa, vocês trabalharam, né, junto com a tia Milena, a questão dos advérbios dentro de uma lenda, que é o gênero que a gente está explorando nessas 2 semanas. E aí hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de verbo, outra classe gramatical, agora nessa semana, dentro de lendas também, tá? Então a tia Milena vai fazer parecido com o esqueminha da aula de advérbio. Então fiquem ligadinhos para fazer um resumo show de bola, acompanhar a atividade, para que vocês consigam acompanhar a atividade que eu vou propor aqui para vocês, que eu vou fazer aqui junto com vocês e vocês conseguirem resolver depois o exercício de casa, tá bom? E aí, pra gente começar a nossa aula, meus amores, a gente tem que começar conceituando, sabendo o que é o verbo, certo? Então, o verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado ou um processo ou fenômeno da natureza. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Tia Milena, muita informação. Vamos com calma. Primeiro a gente vai entender que ações são essas, que estado é esse, que processos e fenômenos da natureza é esse, que são as representações, tá bom? Que o verbo representa. Depois de a gente entender isso, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que são essas flexões desse verbo, tá bom? Depois de a gente saber que tipos de verbo a gente tem, que são esses três, ação, estado e fenômeno, depois que a gente souber quais são os três tipos de verbos que a gente tem, a gente vai trabalhar as flexões dele, como é que eles se flexionam, quais são as maneiras que eu posso estar escrevendo o meu verbo de acordo com a pessoa que está falando, de acordo com o modo, de acordo com o tempo, tá certo? Lembrando que a gente tem 6 maneiras de flexionar o verbo, pelo número, pela pessoa, pelo modo, tempo, aspecto e voz. Hoje a gente vai trabalhar 2, tá certo? O número e a pessoa, beleza? Aliás, 3. A tia Milena hoje tá se confundindo, ficou longe ali um do outro. Número, pessoa, pula o modo, número, pessoa e tempo, tá? São as três flexões que a gente vai trabalhar hoje. A flexão de modo, aspecto e voz vai ficar para uma outra aula, porque senão vai ficar muita informação e vocês não vão conseguir absorver, vai acabar que vocês não vão conseguir absorver muita coisa. E aí eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre essa última frase, que diz o seguinte: as orações e os períodos desenvolvem-se em torno, ou seja, toda a oração, todo o período é em torno de um verbo. A gente tem, meus amores, 3 tipos, tá certo? De frase. A frase sem o verbo, que é uma frase normal, uma frase que eu estou tentando expressar uma ideia e não obrigatoriamente eu preciso ter verbo nela, tá bom? Eu tenho a oração, que é quando eu tenho uma frase com um verbo dentro dela, ou uma locução verbal, que traz a ideia de um verbo só, tá? E eu tenho o período. O que é o período? É um conjunto de mais de uma oração, ou seja, eu tenho mais de um verbo na frase. Eu vou ter 2 verbos ou mais, e aí eu vou ter períodos, tá bom? Cada oração com um verbo é um período. E aí, sabendo disso agora, a gente vai lá explicando agora o final desse texto, a gente vai entender um pouquinho sobre os tipos de verbo. Ação, estado e fenômeno da natureza, tá bom? E aí a gente tem os verbos de ação, como por exemplo, andar, estudar, impedir, orar, untar. Por quê? Porque são ações que eu ou qualquer outra pessoa podemos realizar, tá certo?
além dos verbos de ações, nós temos os verbos de estado, que é como eu estou, como outra pessoa pode estar, né? Como, realmente não tem uma ação que está sendo realizada aí. E aí são os verbos ser, por exemplo, eu sou professora. Ser professora não é uma ação, certo? É um estado. Eu estou professora, tá bom? É o estado em que eu me encontro, ok? Qual é a ação que eu pratico? Ensinar, certo? Ser professora não é uma ação, é um estado. Agora, ensinar é uma ação. É uma ação que eu pratico, que eu realizo. Vejam aí, ser e ensinar são dois verbos, mas um é de ação e outro é de estado. E a gente também tem os verbos de... e aí no caso os de estado nós temos o verbo ser, estar, permanecer, ter e tem muitos outros. A tia Milena não trouxe todos os exemplos porque senão realmente não ia nem ser possível colocar aqui no slide. E além do estado e das ações, dos estados e das ações, nós temos os processos ou fenômenos da natureza, tá bem? Como os verbos chover, ventar, nevar, amanhecer, anoitecer. Por que eles estão dentro desse perfil? Porque para um verbo ser um verbo de ação, por exemplo, alguém tem que agir, alguém tem que realizar essa ação ou alguém precisa encontrar-se em um determinado estado, de uma determinada maneira. No processo fenômeno da natureza, eu não tenho isso. Por quê? Porque quem realiza isso é a própria natureza. E a natureza não é um ser, não é uma pessoa, ok? Então tá dentro desse grupo. Quando eu vou, por exemplo, quando eu tenho o verbo chover, por exemplo, eu não vou poder conjugar eu chovo. Eu sou um ser humano, né? Não tem como eu fazer chover. Então é por isso que está dentro desse terceiro grupo. Entendendo agora que verbos são esses que representam ação, estado, processo ou fenômeno da natureza, a gente vai para as flexões, que são as várias maneiras de eu escrever o verbo de acordo com o meu contexto, de acordo com o meu propósito comunicativo, tá bom? E aí ele vai depender de várias coisas, vai depender do número, vai depender da pessoa, vai depender do tempo, do modo, da voz, do aspecto, mas a gente vai explorar desses 6, a gente vai explorar 3 hoje, que é o número, a pessoa e o tempo, tá? E aí quando eu falo de números, meus amores, eu tô falando de singular e plural, tá? Então eu peguei aqui o verbo amar, tá? O verbo amar. Quando eu vou flexionar ele, quando eu vou conjugar ele, no singular, eu tenho 3, levando em conta que aqui eu estou no tempo presente, tá? Desse verbo aqui. Já antecipando aqui um pouquinho do terceiro ponto. Eu flexionei esse verbo aqui, eu conjuguei esse verbo no tempo presente, tá? O verbo amar no presente. Então eu tenho eu amo, tu amas, ele ou ela ama, tá? Por quê? Porque são pessoas no singular. Eu sou uma pessoa só. Tu, uma pessoa só. Ele ou ela, uma pessoa só também. E aí eu vou também poder flexionar no plural. Aí vai ser mais de uma pessoa, tá? Vão ser 2 ou mais pessoas. Por exemplo, eu e tu fica nós. Então, nós amamos, tá bom? Ou eu, tu e ele ou ela, tá? A quantidade que a gente quiser colocar nesse nós aí. E aí já é mais de uma pessoa. Se é mais de uma pessoa, é plural. E aí eu tenho nós amamos, vós amais e eles ou elas amam, tá bom? E aí nós temos realmente, depois de ver essa questão do singular e plural, a gente vai ver as pessoas, que além da divisão, da conjugação no singular e plural, depende da pessoa. Vocês viram que o tempo todo aqui eu fiquei falando eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Essas, meus amores, são as pessoas, tá bom? A gente chama de pessoas do discurso, mas aqui a gente chama só de pessoas, tá? Então, eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. E aí eu vou ter primeira, segunda e terceira de novo, só que agora do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Eu, você, eu, tu, ele ou ela. Segunda pessoa do plural, vós. Eu não me enquadro dentro desse vós. Quando eu falo de vós, eu estou falando de tu, de você, com ele, com ela
outras pessoas. É como se eu estivesse falando vocês, mas o vós é a maneira realmente que está dentro da nossa gramática, tá bom? O vocês aqui realmente é uma maneira, é uma outra maneira que a gente trabalha realmente porque o voz perdeu a utilidade com o passar do tempo. Mas na gramática a gente continua usando, na conjugação de verbos a gente continua precisando trabalhar com ele, tá? Não é substituível aí por vocês. Aqui foi só mesmo um exemplo para vocês entenderem o sentido do vós. E tem o eles ou elas, que é a terceira pessoa do plural, tá bom? Que eles ou elas eu não tô falando nem de mim e nem de tu, nem de vocês. Tô falando deles, de outras pessoas, mas aí também no plural, certo? Então a gente tem, além de conseguir flexionar um verbo no número, eu consigo flexionar na pessoa, tá bom? E aí eu venho, eu amo, tu amas, ele ou ela ama. Nós amamos, vós amais, eles ou elas amam. Certo? E a gente tem os tempos. A tia Milena fez essa conjugação aqui do verbo amar no presente, mas eu também poderia ter feito ela no passado, tá? E aí eu trouxe alguns exemplozinhos aqui. Por exemplo, no passado eu posso ter o verbo amar. Eu amei, no caso aqui eu escolhi uma pessoa só. Qual foi a pessoa? Eu, tá? Então os exemplos que a tia Milena tá trazendo aqui é apenas da primeira pessoa do singular. Eu amei ou eu amava, tá bom? A gente vai ter aí o passado, que a gente também pode chamar de pretérito. A gente vai ter o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Mas é como a tia Milena falou, isso daí é para uma outra aula. Então, um mesmo verbo vai ter mais de uma forma, às vezes, de expressar o tempo passado. A gente tem o presente, amo, é único, e a gente tem o futuro, eu amaria ou eu amarei, que a gente tem o futuro do passado e o futuro do presente. Também a gente tem duas maneiras de futuro, e aí também vai ficar para uma próxima aula, tá? Mas realmente a Milana queria trazer isso aqui para vocês entenderem melhor, um pouco melhor sobre os verbos. Já foi um conteúdo que a gente tinha explorado lá no Simplifica, mas acho que com os slides agora fica melhor até mesmo de vocês fazerem um resuminho aí. Espero que já estejam... Opa, perdão. Espero que já estejam com lápis ou caneta e caderno na mão fazendo o resumo, tá? Para na hora da atividade ficar super tranquilo. E aí, meus amores, a gente tem aqui uma lenda, a lenda da Yara. Tia Milena vai fazer a mesma coisa que fez na aula do advérbio. Eu vou desligar a minha câmera, a gente vai encontrar os verbos, tá? A tia Milena vai aqui circular os verbos com vocês, tá bom? E vou fazer alguns comentários, beleza? A tia Milena vai tentar fazer isso pelo menos no primeiro parágrafo, mais uma vez, para o vídeo não ficar longo nem cansativo. Mas aí eu vou deixar a lenda aí, correndo, e é só pausar o vídeo e vocês terminarem de ler, para conhecer um pouquinho sobre a história da Yara, ou também como alguns chamam, Mãe d'Água, tá bom? A tia Milena vai desligar a câmera. Então vamos lá a nossa leitura, não é? A lenda da Yara foi criada pelo povo Tupi-Guarani. Ó, aqui a gente já tem, tá bom? Opa! Então, como eu tava dizendo, aqui a gente já tem uma que a gente vai chamar, no caso, de locução verbal, tá bom? Foi criada, é um conjunto de dois verbos que dão um sentido como se fosse de um só, tá bem? A gente chama de verbo principal e verbo auxiliar, mas isso daqui é para uma outra aula. Mas assim, só para falar para vocês sobre esse verbo. Foi criada, tem o verbo foi, que vem do verbo ir, tá bom? O verbo ir aí no passado, foi, e o criada, tá bom? Que é também uma outra coisinha que a gente vai estudar, que esse verbo está no particípio, tá? Mas o foi criada é um verbo que dá a ideia de tempo passado, tá bom, gente? É o foco realmente da nossa aula hoje, é trabalhar tempos verbais. Então, é isso que eu vou explorar com vocês aqui na lenda. E aí, continua. Eles contam, ó, mais uma vez, contam do verbo contar. E aí vocês vão ver, gente, que o que vai prevalecer aqui na lenda, na maior parte dela, realmente é o tempo passado, como eu já expliquei pra vocês. São histórias que aconteceram, né? Histórias realmente que os povos contam de uns para os outros e de acontecimentos realmente que estão no tempo passado, que já ocorreram.
Então, os verbos estarão no passado na maior parte das lendas. Então, eles contam a história de uma poderosa índia que antes de virar, virar sereia, aí o virar aqui, ele não está conjugado, tá? Ele está, a gente chama de forma infinitiva, ele está no infinitivo, tá? É como se fosse o nome do verbo, virar. E aí eu posso conjugar esse virar da maneira que eu quiser, tá bom? Vivia, do verbo viver, em uma tribo junto com a sua família, esbanjando. Também, esbanjando, tá no gerúndio. É um outro tipo de flexão também que a gente vai trabalhar. Aqui o particípio do criado, o gerúndio do esbanjando, tá? Mas aí esbanjando é como se fosse uma ação que está acontecendo, tá bom? Não está acontecendo agora? Não, estava acontecendo realmente naquela época em que essa história ocorreu. E esbanjando aqui vem do verbo esbanjar. Então, ela estava esbanjando beleza por onde passava, do verbo passar. Yara era tão bela, olha aqui, era tão bela. O era, meus amores, vem do verbo ser, que é o verbo de estado que eu falei para vocês. Yara era tão bela, vejam. Beleza, gente, não é uma coisa que a gente consegue agir, né? Não é uma ação que a gente consegue realizar, né? É algo realmente que cada um tem ou não tem, cada um tem a sua maneira, todos nós temos a nossa beleza, mas aí realmente é algo que é do estado de cada um, tá bom? Não tem como ter a ação de ser, não tem a ação, como eu posso dizer, belar, por exemplo, eu belo, tu belas, não é algo que eu vou ter uma ação nisso, beleza? Eu não vou agir sobre isso, eu apenas, no caso aqui a Yara não tá agindo, não tá praticando uma ação, aqui é um estado em que ela se encontra, um estado de beleza, tá bom? Yara era tão bela que causava do verbo causar, inveja em muitas pessoas, inclusive em seus irmãos, que, inconformados com isso, não queriam, do verbo querer, que a Índia vivesse, do verbo viver, certo? Então, veja aqui que no primeiro parágrafo a gente tem vários verbos, tá bom? A maioria deles no tempo passado. E aí, vocês vão continuar lendo essa lenda, tá? Pra nossa videoaula não ficar tão longa. Quem quiser dar pause aí pra continuar a leitura que a tia Milena tava fazendo. E aí, a lenda continua um pouquinho mais até aqui, tá bom? Pausa de novo, pra você fazer a leitura, conhecer a história da Yara completa. Depois vai lá no privado da tia Milena e fala o que foi que vocês acharam dessa lenda. E aí agora, meus amores, a tia Milena vai voltar aqui com a câmera. Prontinho. Tia Milena de volta para falar um pouquinho sobre a atividade de vocês, tá bom? Hoje, como vocês fizeram na semana passada, bastante atividade do Pike, né? Fizeram também do Buriti Mais. Vocês vão continuar fazendo atividades do Pike, tá bom? Então, olha só. Pronto, a tia Milena precisou dar uma paradinha aqui no vídeo. E aí, gente, como eu tava falando, a atividade hoje é de novo no livro do Mais Pike, tá bom? Livro do Mais Pike, volume 1, tá? O mesmo livrinho que vocês estavam usando na semana passada, volume 1, páginas 53, 54 e 55, tá bom? Atividade nessas 3 páginas. Por favor, tenham atenção, porque semana passada, na nossa primeira atividade da semana, a gente teve alguns probleminhas, né? Não entenderam direitinho as páginas que a tia Milena falou, fizeram uma página certa e a outra página errada. Então, atenção para não errar a página da atividade de hoje, tá bom? Meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Milena, pra gente conversar sobre verbo, vocês tirarem as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida também durante a atividade, fala comigo, tá bom? Que eu recebo a atividade até às 5 da tarde, até às 17 horas.
Beijão no coração, tia Milena ama vocês.